Cadê? Então, continuando o que a gente viu ontem, né? Primeiramente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vou continuar basicamente a aula de ontem, continuando a parte de programação numérica e científica em Python e continuando mostrando alguns gráficos para vocês e mais pro final de hoje, vai ser um pouco mais curta que ontem. Eu vou falar sobre machine learning e colocar um exemplo mais simplificado, mas todas as aulas eu subi para o chat, as duas, 1h30 de ontem, 1h30 de hoje, né, são 3 aulas. E a lista de exercícios que estão nas apresentações, todos eles estão nesses 3 arquivos do chat. E eles estão num formato que é para você utilizar no colaboratório, né? Então, vocês colocam no Google Drive, abrem ele, se abrirem o colaboratório, eles vão abrir normal, e vocês podem rodar os arquivos de lá. Talvez tenha alguns arquivos que deem algum probleminha, mas eu vou tentar mostrar como resolver esses problemas, que é quando você utiliza um arquivo de dados via colaboratório. Como que você coloca ele para fazer ele funcionar no código. Então vamos continuar, vou compartilhar minha tela. Né? A gente parou aqui fazendo um exercício, o exercício 9, ontem. Tá. Né? E vamos para frente. Continuando o Matplotlib, eu estava falando ontem, que é a nossa biblioteca para plotar gráficos. Aqui tem abaixo um exemplo de um histograma, né, de dados que nesse caso foram digitados, mas se eles não forem digitados, você pode carregar esses dados muito mais fácil. Tem a- algumas organizações, alguma coisa dos códigos, por exemplo, na segunda linha você tem o c.ist, que é histograma, o notas, que é essa variável, pode ser um arquivo, e o bins é número de colunas do histograma, basicamente isso. E alguns comandos abaixo. Aqui ele geraria, rodando esse código, esse gráfico aqui do lado, né? Então, ele vai plotar com 20 colunas, histograma. Essa questão aqui é a plotagem de nota, né? Seria uma nota de corte, no caso. E assim sucessivamente, e outras coisas. Daí já tem um exercício, 2 exercícios, são bem tranquilos, eu não vou passar eles, porque é basicamente plotagem de histograma. Acho que eu vou passar o 12. O 12 é um pouquinho mais interessante. Fala da teoria do limite central e probabilidade. E soma diferentes variáveis independentes, tendo a distribuição normal. Vou abrir o colaboratório, não está aberto aqui. Deixa eu colocar aqui seu exemplo 12. Nesse caso, aqui você tem que primeiro reservar um, um vetor, vetores. Vai fazer um for, a gente vai criar um laço, então precisa reservar a variável. Daí soma vetores. Reservar, você pode fazer um um vetor de zeros, um vetor vazio, fazer um vazio com 1000 ou 10.000 posições. Assim. A gente faz um for, um laço, tá em range, para a gente varrer todo esse vetor, em range de 10 nesse caso.
A gente vai fazer um vetor de 10 posições. Vetores. Vetor vazio. Append. A gente vai incluir dentro essa variável vetores uma 10.000. Então, aqui eu vou colocar um número entre 10.000 números e vou colocar dentro desse meu vetor. O append serve para a gente incluir esses valores dentro da variável vetor. E a gente vai somar isso. Soma vetores mais o índice. A gente está fazendo um for. Vamos voltar PLT. Esse. Linha 0, primeira linha da matriz de vetores, com 25 colunas. PLT. Que não tinha conectado. Esqueci de rodar aqui, ó. Carregar as bibliotecas. Vamos carregar as bibliotecas. Não tinha carregado ainda. 5. Vou dar essa aqui. Que é de plotagem. Art. Pai. SMP. Vamos dar de novo. Aqui a gente plotou esses vetores. Esse vetor com até uma somatória de 1.000, de maneira randômica. Ele saiu uma plotagem uniforme, né? Uma distribuição uniforme. Mas a soma deles deve ser uma distribuição normal, como diz a teoria que a gente viu ali, né? Teorema do limite central. Então, a gente tem várias variáveis independentes nesse vetor, nesse primeiro gráfico, e daí a gente vai somar elas e vamos ver se ele vai entender uma distribuição normal. Então, a gente vai ver uma vetores x 25. A gente vai rodar de novo. Opa, tem um probleminha aqui. Vamos rodar de novo. 25. Ué.
que parece que funcionou, mas ele tá aparecendo muita coisa que não devia. Ele tende a mandar mal em um ponto, mas na verdade eu acho que não é 25 aqui, acho que é 8. Que é onde ele se concentra. A gente tem uma somatória, uma tendência à distribuição normal. Então, vamos continuar aqui. Depois a gente plota histograma. Tranquilo. Só um exemplo mais simples hoje. Vamos para o próximo. Deixa eu fechar aqui. Continuar a apresentação. IB. Então, temos gráfico escala logarítmica. Aqui é um exemplo de curvas de um sistema vibracional, basicamente. Então, ele no tempo, né, dá uma curva no domínio do tempo mais ou menos assim. Essa aqui, domínio da frequência, normalmente é isso que acontece, mas aqui a gente tem ele numa escala linear, normal, embaixo uma escala logarítmica. E do lado aqui o código que gera esses três gráficos, né? Primeiro ele plota o domínio do tempo, o domínio da frequência, e aqui as escalas, que é o semilog, né? E se a gente vai fazer o log em y, é semilog y, se for em x, é semilog x em vez de y, e se é nos dois, né, se as escalas são logarítmicas tanto no eixo x quanto no y, usa-se log-log, log-log, e aí você faz esse tipo de plotagem. Exercício 13, não vou pular ele, mas está na lista que eu passei no chat, tá lá, resolvido. E aqui vários outros exemplos do que pode ser feito com o Matplotlib, né? Nossa biblioteca de plotagem do Python. Então, várias coisas, curvas de superfície, 3D, vários tipos de gráfico. Interessante. Agora vamos continuando, seria a parte 3. Indo para a biblioteca SciPy. A biblioteca SciPy tem muitas outras funções, né? A gente já viu algumas delas na biblioteca NumPy, mas aqui você tem transformar de Fourier, interpolação, álgebra linear, que são aquelas soluções de equações de vários graus, não só de segundo, ou múltiplas equações, otimização, processamento de sinais e algumas funções estatísticas já um pouquinho mais elaboradas. Então tem muita coisa que dá para se fazer com essa biblioteca, né? SciPy tem essa biblioteca de I/O, entradas e saídas de dados, que é interessante, a gente pode usar dados sonoros, assim, né? E outros tipos, figuras, entre outros tipos de dados. Você pode carregar e fazer uma análise via Python, né? Então aqui você tem um exemplo de que você pode salvar ela em outros tipos, então salva em um arquivo .mat para MATLAB. Se você tem alguma aplicação específica em MATLAB, você usa o Python para fazer uma parte, outra parte de MATLAB, você pode salvar ele no arquivo .mat. E aqui ele lendo, né? Você consegue carregar esse arquivo, ou se você tem um arquivo MATLAB e você quer carregar ele para o Python, também é possível com essa biblioteca IO, né? Input e Output. Dicionários, trazendo ele com essa biblioteca. Tem um outro exercício, 14, também vou pular. Dessa vez eu vou fazer menos exercícios, a aula vai ser um pouquinho mais rápida, né? Então, deixa eu ver qual exercício que eu vou fazer. Eu acho que
Vou fazer o 21. É mais tranquilo. Continuar aqui, lendo o arquivo de áudio, por exemplo, e você consegue tocar ele com o colaboratório. Então ele tem a entrada, você carrega o arquivo e você. Aqui você dá para plotar esse arquivo, mas você pode, com esse comando de áudio, você pode tocar ele, né? Tem esse arquivo, o exercício 15, não vou fazer ele, mas ele permite você tocar um arquivo de áudio aqui em diferentes amostragens, em diferentes frequências, né? Você concatena eles, é bem interessante. Mas é um pouco comprido de escrever aqui durante a aula e do tempo que a gente tem disponível. Dá para trabalhar ele com imagens, manipulação de imagens, pode carregar uma imagem, por exemplo, ler só uma parte dela, que é muito interessante. Se você quiser calcular a área de uma determinada imagem, desde que ela esteja com uma boa resolução, você consegue carregar isso e calcular essa área. Também tem um método nos exercícios, é um código relativamente compridinho, mas quem tiver interesse pode dar uma olhada e ver se serve para algum problema de vocês, né? Aqui ele tem um exemplo de leitura de uma imagem de mostrar essa imagem via colaboratório. E aqui, integração e equação diferencial ordinária, vários tipos de funções para esse tipo de caso, né? E fazer a integração, temos um código exemplo simples, que tá todo comentado o que é feito, então serve de exemplo para vocês. Vamos aqui o 18, vamos pular ele. 19, esse aqui é bem interessante, tá lá. Esse aqui eu falei que é bem comprido. Você consegue, ó, deseja calcular o volume total de um parafuso a partir da imagem mostrada abaixo e considerar o diâmetro da cabeça do parafuso 5 milímetros. Escreva um código e faça tal cálculo. Então, aqui você vai ter que tem a área transversal do parafuso, pode ser obtida integrando as amostras que descrevem seu contorno na figura abaixo. E ele vai conseguir ler essa imagem e vai, digamos, fazer um desenho como se fosse uma função na parte branca, nessa conexão com a peça, né? O contorno pode ser obtido varrendo a imagem por coluna em coluna. Se você quiser, pode cortar a imagem ou mesmo girar. Preciso trabalhar com um canal de furo. A foto do parafuso está disponível no site da disciplina. Bem, eu vou. É muito interessante. Eu vou mostrar o código pronto para vocês verem que dá para fazer. Ele é um pouco comprido, né? Mas dá para ser feito, não é nada. Não é tão complicado, mas é bom ter. Eu vou rodar aqui uma linha, algumas linhas de código para ficar mais fácil para mim depois, ter menos trabalho. Aqui, basicamente, eu carrego algumas bibliotecas e carrego isso aqui para poder utilizar os arquivos que a gente precisa. Então, essas duas linhas, basicamente, foram um Google Colab Import Drive e Drive Mount Content barra Drive. Ele vai carregar arquivos que estejam no seu Drive do Google. Então, você teria que vir aqui nessa aba de arquivos e procurar os arquivos do Google Drive. Se eu não me engano, acho que embaixo eu tenho ele. Bem, já procuro eles com vocês. Acho que é no Content. Não, esse aqui é o que a gente estava. Pá, pá, pá. Do novo aqui, ele vai carregar Content. Não, deixa eu achar. Pá, 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 Content Drive.
Ele tem o caminho que é Content, Drive, My Drive, aulas, Python. Tem que dar uma procuradinha daí em que lugar que tá. Não é muito simples, mas a gente consegue encontrar. Deixa eu só terminar de carregar. Ele vai ficar rodando aqui. Você tem que permitir que o teu código em Collaborator acesse os teus arquivos no Drive. Então você tem que ir nesse browser. Você faz um login na tua conta do Google, fazer login, copia esse código estranho, só clicar aqui em copiar, volta, clica no botão, Ctrl V, a tua código de autorização. Digamos que ele agora montou o arquivo, ele carregou o seu drive. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Eu já tenho ali ele para ele funcionar, mas ele estava bloqueado, acho. Então, em Content, Drive, e aí você vai dessa parte aqui para frente, você vai copiar o caminho, né? Eu tenho o caminho aqui em Image Open, que ele vai abrir aquela imagem. Então tá, eu vou colocar ele para rodar o arquivo, vai demorar um pouquinho. Então aqui ele vai abrir a imagem, vai converter a imagem para vetores. Ele vai mostrar a imagem, depois a gente vai ver ali embaixo, e vai encontrar o contorno dessa imagem. Considerando ele branco, e aqui ele tem um cálculo que daí teria que ver bem certinho, para converter os pixels por milímetro, para você saber o tamanho dele. E daí depois ele calcula a área da seção. Então aqui, basicamente ele vai fazer isso aqui. Então, com aquela imagem, ele vai calcular um contorno e o outro contorno. Você vai, basicamente, diminuir um do outro. Você vai ter a área entre esses dois contornos. Aqui já convertido em milímetros, por exemplo. E daí depois ele tem aqui o cálculo do volume estimado do parafuso por essa área. E ele faz esse cálculo. Então, é possível, por exemplo, você trabalhar com uma imagem e calcular algumas coisas, tudo via Python. Deixa Aí temos arquivos de transformada de Fourier e afins. Então, os métodos básicos, transformada de Fourier é a inversa dela. É um código exemplo aqui, que ele faz cálculo da transformada de Fourier de um sinal. Aqui 20, também um cálculo de ruído. Esse exercício 20 ele também é bem compridinho, dá vários gráficos, é bem interessante ver depois. Só colocar para rodar e só ver o que dá para fazer com ele e como ele faz esse exercício 20. São de processamento de sinais, então tem vários tipos de funções para convolução, filtragem, geração de sinais e várias outras coisas. Aqui tem exemplo, um espectral de um sinal de frequência varia conforme o tempo. Então ele faz esse espectrograma, digamos assim, né? Aqui você tem o sinal, o tempo, a frequência, ou seja, ele vai mudando a frequência conforme o tempo. Basicamente, isso é um gráfico de contorno. Quanto mais puxando para o amarelo, maior o sinal. É como se ele estivesse saltando da tela, né? O sinal. Interessante. O 21, a gente vai fazer esse exercício, ele tem um arquivo de vibração na viga, contém um sinal de aceleração, mostrado em 250 Hz, e uma viga submetida a uma vibração senoidal, causada por um motor girando em velocidade constante. Em um certo momento, o sistema de controle de vibração é ativado, o qual em pouco tempo reduz significativamente a intensidade de vibração na viga. Plotar o espectrograma, conforme a gente viu
no slide anterior, o referido sinal aceleração identifica a frequência da vibração, né, senoidal, que afetava a viga, e o instante no tempo no qual o sistema de controle é ativado. Aí tem, se necessário, ajustar parâmetros do espectrograma de forma a melhorar a visibilidade do mesmo. Além disso, acessar o atributo files, objeto, retornando pela função do py.load para ver a lista de, de vetores presente nesse arquivo que vem. Esse ponto .npz é um arquivo compactado do Python. Então é um pouquinho complicado. É bom você tentar abrir sempre ele via Python. Lá. Então, esse é o exemplo 20. 21. Exemplo 21 e o código. O código, eu tenho ele escrito aqui, mas vamos fazer junto. Import, MP. A gente já está trabalhando, ele vai ajudando a gente. Import. E daí aqui a gente pode importar de outra maneira. Quando a gente quer importar um bloco específico de funções, não toda a biblioteca SciPy, por exemplo. Também, às vezes, para facilitar no código, a gente pode fazer assim, from SciPy, .signal, nesse caso, port, espectrograma. É o que a gente vai usar. Os dados que a gente vai obter, eu já carreguei a... Deixa eu ver se eu carrego aqui, eu não carreguei. Então, eu vou ter que fazer um drive mount. Deixa eu vou pegar, copiar isso aqui que é mais rápido. Deixa já carregado. Para você. Fazer o mesmo processo. Login. Pegar já o caminho, já está pronto. Então, os dados. p.load, vamos carregar um arquivo, Ctrl V, tem que pôr sempre o load entre aspas, pode ser simples. O arquivo aqui é vibração viga.mpz. Daí print dados, ele queria que a gente desse o tipo file dele, com dados files, opa, files. Aí depois botar esses dados, plot lpt.plot. Bem, peraí, deixa eu só o que ele roda aqui. Você vai carregar e o que ele vai me dar de informação. Então a gente tem esse VibViga aqui, provavelmente são os dados de vibração. Então vamos plotar eles. lt.plot
Luz. It. Lib. Liga. Descobrimos o que tem dentro desse arquivo. pt.chupet. Então aqui ele tem a vibração da viga. Então ele falou, ele tá naquele motor vibrando, vibrando, vibrando. Aqui provavelmente é tempo, uma escala e aqui vibração. E entra o sistema de controle que segura a vibração da viga nesse caso. E temos o espectrograma depois para nos ajudar. Então vamos lá, como que a gente o espectrograma, foto com F, frequência, que é 250, tempo, que ela tinha, que é lá, que ele já vem no esse tempo aqui, o SX, som da densidade. Espectrograma, e aqui a gente percebe quando você escreve, ele já vai te dar dica do que é X, Fs, janela, tudo que dá para você colocar dentro dessa função, né, do espectrograma. É até bom quando vocês forem programar e utilizar alguma função, você ir na base de dados dela, no help, e ela vai dizer o que você pode fazer com essa função e os tipos de atributos que pode dar para ela. Nesse caso, a gente vai usar os dados Viviga, frequência de amostragem, FS 250, modo magnitude. Vou mostrar a magnitude dela. Daí vamos plotar, pt, ponto. Aqui um jeito de plotar o superfície, né? Color mesh. Ele vai plotar. Ele fez espectrograma USXX, então ele vai plotar tempo, frequência, USX, espectrograma. Daí o label, plt.label, xlabel, na verdade. Isso aqui é para um xlabel para você dar o nome ao eixo. Então, o eixo x é tempo. Então, tempo em segundos. Label, frequência em hertz. A gente pode definir o limite dos eixos. Aqui eu vou definir o limite do eixo y. Y, 0 a 60, no caso 60 Hz. Vamos plotar esse gráfico. LT Pro. Para rodar ele, embaixo ele vai te mostrar a frequência dele. Apesar do tempo de amostragem ser 250 Hz, a frequência está em 20, até mais ou menos 120 segundos, né? 2 minutos ele liga esse dado aqui,
Ele faz o cálculo de frequência e de tempo aqui pela frequência de amostragem, que é 250, então ele faz o cálculo de qual tempo específico, aqui a gente tinha número de pontos que está acontecendo isso, essa vibração, e depois o sistema de controle entra em ação para evitar que a vibra ligue. E isso que assim a gente pode utilizar esse tipo de gráfico, né? Um gráfico de superfície para identificar a vibração numa veia. Vamos rolar. Nossa, nossa apresentação. Número seguinte, de otimização, mas é interessante. Aqui tem uma, um exemplo de curve fitting que dá para a gente fazer no Python, muito útil também. Esse aqui dá para explorar, tem muita coisa. Né? A parte de otimização, contra raízes e vários tipos de otimização, né? Otimização global e linear, não linear, muito interessante. Temos o Pandas, ferramenta poderosa para análise de dados, uma coisa que está efetivamente bem em voga, assim. Então, ela tem estrutores de dados, séries e data frames, e outras várias caracteres importantes. Tem tipo, série, e dá para você trabalhar com dados muito grandes, muitos dados. Aqui na frente tem alguns exemplos, é, um exemplo simples, né? Analisando notas de 167 alunos de uma disciplina, que é da UFSC, que era da base onde eu tirei. Então, ele lê o arquivo, então ele plota tudo via Pandas, né? Então, ele te dá algumas informações do arquivo e as 5 primeiras linhas dele. Então, a turma, número, prova 1, prova 2 e média. Para análise de dados. Então, e através de algumas ferramentas estatísticas do SciPy, você pode trabalhar com Pandas, né? Média geral das turmas, com poucas linhas. Você consegue calcular isso, um gráfico às vezes relativamente grande, em pouquíssimas linhas você extrai informações deles. Inclusive o descritivo com quantidade, média, desvio padrão, entre outras coisas. Nota dos alunos, então tem vários exemplos, o histograma, número de aprovados, muita coisa. Aqui tem um exemplo, não vou passar ele, que ele é meio comprido, mas está lá no, no arquivo de exemplos, bem interessantes sobre gráfico de chuvas de Curitiba. Você pode baixar, por exemplo, uma base de dados, uma base pública, e fazer essa análise de dados tranquilamente. Então, aqui eu vou encerrar essa parte de programação científica e vou passar um pouco, né, de machine learning, que é possível fazer. Não vou passar, não vou escrever nenhum código, porque eles são bem complicadinhos, bem compridos. Vou passar um exemplo, o exemplo um é mais simples, e os outros, quem tiver interesse, tá no arquivo 3 de exercícios, vários exemplos, para vocês, se quiserem explorar, ficarem à vontade. Vamos abrir o arquivo 3 Machine Learning, né, e aprendizagem de máquina. Então, Machine Learning, basicamente, você vai um subcampo da inteligência artificial, ela vai pegar dados e vai encontrar padrões nesses dados para a gente ter um resultado.
Normalmente, a grande diferença do que a gente faz em científica é que você não precisa de um padrão específico, de uma teoria específica ou de um modelo específico. Ele que, com base numa grande base de dados, gera um modelo de comportamento para o que você quer estudar, seja uma estrutura ou algo parecido. Então, a aprendizagem de dados de máquina também crescendo em importância, muita coisa, tá todo mundo falando disso, que mexe com ciência de dados, né? Então, temos aqui a diferença básica de projeto clássico de engenharia e aprendizagem de máquina, análise detalhada do problema, no projeto clássico, definição do modelo matemático realístico, soluções a partir de um modelo, boas garantias que a solução vai ser ótima, porque a gente tem um modelo e tem um modelo realístico, mas isso de vez em quando, às vezes não é possível. Aí que entra a aprendizagem de máquina, dependência do conhecimento específico do domínio do problema e solução impossível se o conhecimento for limitado. Se a gente não tiver total conhecimento do problema, a gente não consegue resolver ele, ou não consegue resolver ele de maneira ótima, né? Então, a grande diferença para aprendizagem de máquina, você precisa de um dataset significativo, ele escolhe um modelo genérico, treina a máquina usando esse dataset e encontra soluções satisfatórias, que é dificilmente ótimo, mas são satisfatórios, dado, às vezes, a complexidade do problema, né? O conhecimento sobre o problema ele pode ser limitado e a solução vai ser insatisfatória se o seu conjunto de dados for insuficiente ou se o teu método de análise for inadequado. Quando utilizar, tarefa que envolva um mapeamento, entrada e saída bem definida, quando você tem grandes conjuntos de dados disponíveis, quando ele não requer explicação detalhada sobre como a decisão é feita, possui um feedback claro, objetivo bem definido, não requer longas cadeias de raciocínio lógico e com tolerância a erro, porque como ele não vai te dar uma solução ótima, ele vai ter sempre, como foi falado, uma solução satisfatória, mas não ótima. A função de estudo não muda muito rapidamente ao longo do tempo. Ela é meio padrão, para problemas padrões. Três tipos de aprendizagem de máquina diferente: supervisionada, que você usa dados rotulados, previsão do resultado futuro, e usa regressão, classificação de dados, né? A gente usou regressão ou classificação, você classifica eles. Ela é não supervisionada, dados não rotulados, não tem feedback direto, e ele faz uma busca de estruturas, então ele acaba achando determinados padrões, via aprendizagem de máquina. Não é muito bem definido o que é o que não é. Quando você vai falar no código, você não vai definir muito bem o que você quer e o que não quer. E é por reforço, que é processo de decisão, recompensas e série de ações. Então ele vai faz obter um resultado. Se ele foi bom, você vai tentando melhorar menos. Se ele for ruim, você penaliza essa função e faz ele recalcular, e assim sucessivamente. Os exemplos de aprendizagem supervisionada: filtro de spam, classifica e-mails como spam e não spam, classificação de imagem, caracteres escritos em cada caractere. Às vezes, quando você pega, por exemplo, isso acontece quando você pega vai tirar uma foto no celular e ela já percebe que existem letras na foto, você vai tirar uma foto, ele identifica isso. Predição de notas em uma determinada disciplina a partir de horas de estudo. Então, isso aqui eu tenho dados de quantas notas, das notas de os alunos e a porcentagem de vezes que ele estuda, e você consegue predizer mais ou menos isso por um grande número de dados. Aprendizagem não supervisionada, por exemplo, categorização dos usuários de Netflix ou Spotify para sugerir filmes ou músicas que pertencem à mesma categoria. Então ele vai verificando quais tipos, por exemplo, ou de música ou de filme você assiste, ele começa a te sugerir indicações de coisas parecidas com o que você já assistiu. Reforço é jogador automático de xadrez e outros jogos em geral, né?
Então, ele decide o movimento a partir do estado atual do jogo, que pode ser vitória ou derrota. Ou seja, quando ele vê que ele começa a perder, ele se readapta para tentar dificultar o jogo para o usuário. Aqui um exemplo de aprendizagem supervisionada. Esse é um exemplo do que eu vou passar só o exemplo do código. Eu vou rodar só para vocês darem uma olhada de como ele vai funcionar nesse caso, né? Então, a predição da potência do sinal de saída do alto-falante a partir do conhecimento da amplitude de uma senoide aplicada à sua entrada. Então, e medidas da potência de saída. Para fins de simulação, com a relação é dada de a potência com amplitude e a senoide é uma tangente hiperbólica. Escreva a função que simule a medição de potência P, retornando o valor ideal, adicionando um ruído aleatório, um desvio padrão de 0,1. Aqui é um ruído, uma simular a medição de potência e a gente coloca um ruído para simular uma situação real. Supondo que o estagiário recebeu a tarefa de realizar 10 medidas, para posterior análise, utiliza a função descrita no índice anterior para simular a realização dessas 10 medidas para os valores de amplitude A entre -1 e 1, vários tipos de amplitude, utilizando a regressão linear, encontra o modelo polinomial de primeira ordem, a reta, que vai descrever a relação entre P, de potência e amplitude, a partir das 10 medidas, vai utilizar aqui o polyfit, NumPy, para 1, e utilizar outra função polinomial para testar se o modelo é bom, para PA entre -5 e 5, quando você passa de 1, aqui a gente estava entre -1 e 1, simula a realização de algumas medidas. E aqui tem várias coisas, né? Então, nota que as medidas ela não é boa, reforçar, então vamos pro arquivo, deixa eu abrir ele aqui, exemplos, não, aqui exemplos da aula, eu deixei aqui de já preparado. Então aqui ele vai fazer tem uma funçãozinha de medida de potência que a gente viu, com aqui o ruído já, entre aqui as 11 medições, entre -1 e 1, as medidas, e aqui a plotagem de medidas. E depois a gente vai fazer o Foley Fit, os coeficientes, e vai mostrar qual é a reta embaixo, e aqui é plotando a reta que foi obtida via Polyfit, né, via coeficientes, num espaço aqui de 0,01, se eu não me engano. Então, fazendo isso, ele vai medida de potência por amplitude do sinal, com ruído, né? Porque senão ele daria uma reta, e um modelo que ele foi obtido pelo Polyfit, nesse caso, né? Agora a gente vai fazer, simular entre, vamos só rodar aqui, para ver se vai rodar bem. Rodou de novo, tranquilo, tá funcionando. Simular as 11 medições entre -5 e 5, e comparando com esse modelo, com o mesmo modelo, né? Então ele vai aqui e ele tem uma plotagem. Então, modelo 1 e o modelo 2 que ele pede para fazer, né? O Polival, que é o segundo modelo, entre -5 e 5. Então ele vai fazer aqui o Polyfit, ele vai plotar, que é o modelo, e o Polyfit, o outro entre -5 e 5, 101, vai usar esses coeficientes e tem o modelo 2. Então você tem os dois modelos, então você vê que o modelo 1, que a gente tinha visto entre -1 e 1, ele funcionou, mas quando a gente ampliou é, a nossa área, ele já ficou ruim, né? Mas ainda assim ele conseguiu fechar aqui com essa curva no modelo 2, em vez de fazendo com um passo menor e com uma amplitude maior de
de curva fit, ele fez uma curva razoável. E aí depois a gente vai para outra comparação, usando o Polyval, com várias variáveis, e daí ele já sendo uma curva não linear, né, com outras ordens, e ele vai tentar aproximar desse modelo, desses pontos medidos. E aí a gente tem essa outra curva aqui. Então ele vai tentando ajustar, tem ordem 3, ordem 5 e ordem 9, né? Então ele obteve um modelinho melhor para a ordem 9, ele passa em mais pontos. Não, a 9 não, a ordem 5, na verdade. Foi o que eu acredito que tenha ficado mais próximo dessas medições. Deixa eu rodar aqui, se vai funcionar. Beleza. Então, um exemplo de regressão para aprendizagem supervisionada, né? Então, ele fala na apresentação os problemas que acontecem, a predição do valor não foi boa, refazer com 10 medidas menos 5,5, modelagem linear correta não adequada para nova faixa. Então, usando a regressão linear para entender alguns conceitos básicos. Conclusões são gerais para aprendizagem supervisionada. Escolheu uma coisa importante para regressão linear para aprendizagem supervisionada. Escolheu o modelo essencial, modelos muito simples, tendem a produzir soluções pouco eficientes, ou seja, a gente aumentou a margem, o modelo já não servia. Modelos desnecessariamente complexos podem resultar em especialização excessiva de dados, overfitting, que é a questão, quando a gente tinha uma ordem 9, ele fazia muita curva, o gráfico não ficava bom também, porque você tentava especializar excessivo esses dados, e a gente prejudica a predição de novos dados. O overfit corresponde ao modelo tendendo a memorizar, decorar dados disponíveis, ao invés de aprender e extrair o conhecimento dos dados. Né? Quantidade e qualidade dos dados para treinamento é crucial, ou seja, quanto mais dados e dados melhores, melhor vai ser a tua aprendizagem de máquina. O ideal é ter grande quantidade de bons dados, reduz essa chance de overfitting. Geração sintética de dados pode ser usada se a quantidade de dados é pequena. Então, se a gente tem alguns dados, por exemplo, nessa de menos 5 a 5, se a gente só tem 10 dados, a gente pode preencher essas lacunas e colocar mais dados artificiais para melhorar essa aprendizagem de máquina. Uma terminologia básica, dataset, conjunto de dados disponíveis. Né? Tem um exemplo, o Redis Dataset é uma base de dados que eu vou disponibilizar até, esqueci de colocar no chat, depois eu vou pôr também os arquivos necessários para rodar o- os, os códigos, né? Então, eu passei os códigos, mas esqueci de passar o arquivo, eu vou passar os arquivos, que tem esse Redis Dataset, que ele tem atributos dessa flor, então tem pétala, sétala, sépala com vários tamanhos e tipo classes do mesmo tipo de flor. Então é bem interessante para esse tipo de análise de dados. A gente tem é, uma, um foco e a gente consegue separar e classificar dados. Bem interessante. A notação que será utilizada, matriz de amostra de atributos, cada linha uma amostra, cada coluna um atributo, vetor de resposta contendo classes ou valores. Então, o pacote para aprendizagem de máquina mais utilizado é o Scikit-learn, é o mais utilizado. Tem outros, vários pacotes, como isso está sendo bem comentado e bem utilizado a partir de aprendizagem de máquina. A gente tem uma infinidade de módulos que utilizam. Então, mas o clássico que
poderíamos chamar assim, né, que mais gente usa, é o scikit-learn, mas tem outros, aqui ele dá algumas opções, tem TensorFlow, Keras, Caffe, PyTorch e etc. Então, aqui tem um outro exemplo usando o scikit-learn. Isso está lá na lista de exercícios. Ele corresponde basicamente a a Daline, que é uma base um dos primeiros métodos para aprendizagem de máquina, que na verdade é um jogo de palavras com Adaptive Linear Neuron, como se fosse um neurônio adaptativo linear. Primeiras estruturas de inteligência artificial. Daqui tem outro exemplo, continuando usando o mesmo método de aprendizagem de máquina. E aqui, continuando a aprendizagem supervisionada, tem Perceptron, primeiro modelo de neurônio artificial feito. Algoritmo associado a treinamento com pesos, a partir de exemplos, foco em classificação. Que basicamente são um exemplo de como ele funciona, mas a grande foco dele é classificar dados. Então, capaz de separar perfeitamente classes que são linearmente separáveis. Que seria, nesse caso, se você tem classes, ele consegue separar esses dados. Isso aqui é uma classe não linearmente separável e não linearmente separável. Se tem isso, esse tipo de estrutura os dados, o Percept é capaz de classificá-los. Depois teve o Adaline, treinamento realizado com sinal na saída, junção de soma, vantagem método de busca baseado em desse gradiente de descida, que é muito comum para otimização não linear. Treinamento é feito a partir de definição de função custo e processo de otimização. Estratégia central na maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina, ou seja, ele tem a questão da recompensa e funções digamos, de restrição e outros tipos de coisa que você pode colocar nessa função. Aqui, basicamente, a mesma estrutura. O gradiente de descida, método de busca, valor de uma função custo é procurado dando passos no sentido oposto ao gradiente da função. Então, basicamente, você tem uma função, ele vai calcular o gradiente, e se você está buscando o mínimo da função, se o gradiente apontar para qualquer direção que não a direção menor, ele vai recalcular até ele ir para o ponto de menor valor da função. E o passo tem um papel importante nisso. Então, aqui a gente tem os passos menores e aqui uns passos maiores. Nem sempre funciona bem com passos maiores. Você às vezes perde mais tempo. Aqui tem o tratamento de dados é um tratamento essencial. Importante normalizar e transformar a média para zero. Isso porque, como ele vai utilizar valores, nesse caso, de pesos, aqui função peso, ele vai buscar valores, e se ele não estiver próximo de zero, ele demora um pouco mais para encontrar o valor mínimo da função. Por isso a importância de normalizar os dados. Aqui tem um outro exemplo 4, também tá colocado nos exercícios, é meio compridinho esses códigos. Então, aqui vamos para a parte de classificação baseado em regressão logística. Problema da Line Perceptron, um treinamento problemático se classes não são linearmente separáveis, como a gente tinha visto. Nesse caso, quando ela não é linearmente separável, a melhor opção é a Logistic Regression, a qual entrega uma saída que está relacionada com a probabilidade da nossa pertencer ou não a uma dada classe. Isso torna o processo de aprendizagem mais suave e eficiente. Aqui só a função logística embaixo, é basicamente a mesma estrutura de, de análise, eu não vou falar sobre isso, é bem maçante, mais maçante do que a aula de Python. Então aqui a função logística, né?
Ele segue essa função para fazer essa escala de probabilidade de dados. Aqui, de novo, fazendo, na verdade, aqui ele vai aplicar a parte que a gente usou regressão no exemplo 3 e aqui ele vai usar outra função de regressão logística. E para ver se, e vai comparar, ver quais são os melhores resultados. Assim, ele fala, o modelo foi bom, foi obtido nesse caso, mas como saber ou garantir que tem boa capacidade de generalização, ou seja, capacidade de detectar corretamente novos dados que não foram usados no treinamento. Em outras palavras, como não saber se ocorreu overfit, que é uma estratégia, e daí temos a estratégia básica, que é separar o dataset em duas partes, ou seja, um conjunto de dados, uma para treinamento e outra para teste, né? Então, você, quando vai fazer essa separação, você pega um volume grande de dados e pega uma parte dele, pode ser um terço deles, por exemplo, e usa ele como treinamento. E daí você testa esse modelo que você obteve, né, essa capacidade nos dados que você vai testar ou que vai utilizar. Então, aqui algumas técnicas de regularização para evitar overfitting, que é a penalização em normas. Então, aqui o gráfico ele mostra mais ou menos como funciona o overfitting para classificação de dados, no caso. Então, você tem bolinhas azuis e vermelhas, você vai classificar esses dados, são dados diferentes. Você tem, por exemplo, os dados em verde, ele vai separar perfeitamente todos os dados, mas o modelo já fica, ele mais não é utilizado para classificar os dados, todos os dados, seria só para os testes, então ele vai testar, 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 ele vai estar mais relacionado aos dados em si que você está usando do que a todos os dados que você tem no seu problema. E daí a curva em preta seria o modelo regularizado, que não é perfeito, ele vai deixar passar alguns dados errados, mas é muito mais suave, mais rápido e vai te dar resultados satisfatórios. E aqui ele tem algumas penalizações, regularização, alguns parâmetros e o early stopping, que é parar o treinamento quando você percebe que os resultados não estão melhorando ou estão piorando em relação aos dados não usados no treinamento. Por exemplo, separa-se parte dos dados de treinamento para validação, utiliza essa parte para avaliar se o treinamento está melhorando a cada época. Se não está melhorando, para o conjunto de validação, o treinamento tem que ser interrompido. Então, aqui você vê a função erro, como ela deveria ser e como ela pode acontecer. Ela está melhorando, melhorando, a partir do momento ela até piora. Então, você tem essa possibilidade de usar esse tipo de técnica. Exemplo 6, vamos para o neurônio artificial moderno. E também é chamado de Perceptron, apesar de diferenças em relação ao Perceptron original. Tem entradas, alguns pesos e função de ativação específica para cada um. Então, é basicamente uma tentativa de simular um neurônio que tem entradas e saídas. Real. Redes neurais artificiais, obtidos agrupando vários esses neurônios artificiais em camadas, e as camadas classificadas como entrada, saída ou escondida. Então temos entrada, saída e as escondidas, e cada círculo corresponde a um perceptron. Então as redes neurais artificiais, obtidas agrupando vários neurônios em camadas, estruturas não lineares com grande capacidade de generalização, pode ser usadas tanto para regressão quanto para classificação. Nessas entradas são colocados atributos, a gente viu que são os dados basicamente. Pode ter múltiplas saídas. Em classificação, é comum termos uma saída para cada uma das classes consideradas. Então, a gente entra com os dados e na saída a gente coloca as classes que a gente quer. Então, tem outras características, como Deep Learning, envolvem redes profundas, possuem várias camadas escondidas.
classicamente, as camadas são completamente conectadas, mas existem variações, como camadas convolucionais. Mas é basicamente isso. Então, todas as camadas elas são sempre conectadas. Então, cada camada conecta com a outra camada e assim sucessivamente. Então, temos o treinamento usando esse algoritmo, backpropagation, que é propagar o gradiente de função custo de saída, e permite o treinamento via gradiente de descida dos pesos de diferentes camadas. Então, basicamente isso. Temos alguns outros exemplos que eu não vou passar, bem um pouquinho mais complicados e compridos, e também nosso tempo está esgotando. E foi isso. O curso hoje foi mais rápido. Queria pedir desculpa também um pouco. E gostaria de agradecer quem ficou e quem pegou alguma coisa. Se tiver dúvidas, podem falar comigo, fazer perguntas agora. Também espero que todos tenham, pelo menos, pegado alguma coisa do que foi dado. E é importante para vocês, quando quiserem fazer, pelo menos lembrarem que já viram, programação em Python alguma vez. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Foi bem interessante, sim, deu para ter uma noção boa, né, da ferramenta e em todas as situações que a gente pode utilizá-la. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Tiago? Quer comentar alguma coisa? Eu coloquei no chat o e-mail do PRH, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai deixar aqui no chat também as aulas, né? Todos esses arquivos que o Tiago falou. Se vocês não conseguirem pegar, me mandem um e-mail que eu mando para vocês, tá? Eu vou tentar deixar lá também no YouTube. Ali eu pus o link também da nossa aula de ontem. A de hoje vai estar lá também e eu vou colocar os arquivos lá para vocês acessarem. Mas qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para a gente, tá? Se tiver alguma dúvida, eu posso encaminhar para o Thiago, ele responder, tá? E a gente fica sempre aberto aí a qualquer questionamento, né? Qualquer dúvida. Então é isso. Se ninguém tem nada para perguntar, a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço novamente a presença de vocês, a presença do Tiago, né? Que para mostrar um pouquinho desse mundo aí para a gente. E aguardamos vocês numa próxima palestra, né? Algum seminário. Tá bom? Muito obrigada, tá? Boa noite.